Boa noite, sejam bem-vindos ao Evangelho da Casa Espírita Nosso Lar. É um prazer recebê-los aqui para mais esse encontro fraterno, onde estaremos aqui compartilhando os ensinamentos do Cristo. Muito boa noite Marcelo, boa noite a todos que estão chegando aqui nessa nossa reunião semanal, que tem a finalidade de nos alimentarmos das palavras luminosas de Jesus. Sejam muito bem-vindos, é uma alegria reencontrá-los e estar aqui compartilhando com vocês de mais esse momento de estudo do Evangelho e das luzes que nos foram concedidas por Jesus. Sejam muito bem-vindos. Hoje, nosso Evangelho tratará do capítulo 25, itens 6, 7 e 8. Observai os pássaros do céu. Vamos aguardar só mais um minuto para dar tempo de outras pessoas acessarem nosso encontro. Lembrando que toda terça-feira, às 19h30, temos aqui no Instagram do Nosso Lar o Evangelho. Aos sábados, também às 19h30, temos a palestra pública. Então, estamos aqui já convidando a todos para no próximo sábado terem a grata satisfação de assistirem à palestra pública do próximo sábado. Além disso, a Casa Espírita vem mantendo as atividades de estudo. Nós temos no nosso Instagram, já está divulgado os dias e horários das atividades de estudo. Então, convido-os para quem quiser participar de algum estudo, consulte no Instagram, temos estudos que vão de terça-feira até o sábado. Então, temos aí muita oportunidade de estudo doutrinário, de aprendizado para todos. Vamos já nos organizando, nos harmonizando para esse nosso estudo do Evangelho de hoje. Vamos começando fazendo uma leitura do prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, para que possamos aqui aurir as luzes que foram concedidas pelo Espírito de verdade aqui no prefácio dessa obra. Vamos a ele. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra. E semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas, no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssono nas vossas vozes, e que num hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei, do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de verdade. Já tocados pela leitura do prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, vamos agora fazer a leitura de uma mensagem da obra Caminho, Verdade e Vida, Espírito Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, para que possamos entrar em perfeita sintonia com a espiritualidade superior e com o tema que temos para o estudo do Evangelho dessa noite.
O título do texto é Acharemos Sempre. Porque qualquer que pode, recebe, e quem busca, acha. Palavras de Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 10. Sobre essa passagem explica Emmanuel. Ao experimentar o crente a necessidade de alguma coisa, recorda maquinalmente a promessa do Mestre, quando assegurou resposta adequada a qualquer que pedir. Importa, contudo, saber o que procuramos. Naturalmente, receberemos sempre, mas é imprescindível conhecer o objeto de nossa solicitação. Asseverou Jesus: quem busca, acha. Quem procura o mal, encontra-se com o mal igualmente. Existe perfeita correspondência entre nossa alma e a alma das coisas. Não expendemos uma hipótese, examinamos uma lei. Para os que procuram ladrões, escutando falsos apelos do mundo interior, que lhes é próprio, todos os homens são desonestos. Assim ocorre aos que possuem aspirações de crença, acercando-se desconfiados dos agrupamentos religiosos. Nunca surpreendem a fé, porque tudo analisam pela má fé, a que se acolhem. Tanto experimentam e insistem manejando os propósitos inferiores de que se nutrem, que nada encontram, efetivamente, além das desilusões que esperavam. A fim de encontrarmos o bem, é preciso buscá-lo todos os dias. Inegavelmente, num campo de lutas chocantes como a esfera terrestre, a caçada ao mal é imediatamente coroada de êxito, pela preponderância do mal entre as criaturas. A pesca do bem não é tão fácil. No entanto, o bem será encontrado como valor divino e eterno. É indispensável, pois, muita vigilância na decisão de buscarmos alguma coisa, porquanto o Mestre afirmou: quem busca, acha, e acharemos sempre o que procuramos. Iluminados por essa mensagem, vamos agora levar nosso pensamento, vamos agora rogar ao Pai a assistência da espiritualidade superior, que certamente nos cerca, a mesma espiritualidade que tutela a Casa Espírita Nosso Lar, agora está dilatando aquele nosso espaço para cada um dos nossos lares e sentindo essa paz emanada nesse momento de união e de integração que estamos. Conversemos com Jesus dizendo: Jesus Cristo, amado Mestre, nosso guia, espíritos bons e espíritos de luz que nos acompanham e nos auxiliam. Estamos aqui reunidos da mesma forma que tu, Jesus, nos ensinaste, de que quando 2 ou mais estivessem reunidos em teu nome, tu se faria presente. Sabemos que tu estás agora conosco, que tu estás ao lado de cada um, de cada família que compartilha esse momento em que nos unimos para ouvir tuas lições, para refletir seus ensinamentos. Nos concede então, Jesus, tua misericórdia e teu amor infinito, dando-nos o teu amparo, a tua luz, a tua orientação. Seja nosso farol, enquanto navegamos nesses mares turbulentos dos dias atuais. E que esse momento em que compartilharemos o Evangelho nos esclareça, nos ilumine e nos fortaleça. Que assim seja. Vamos então, meus amigos, minhas amigas, ouvir agora a leitura do Evangelho, relembrando que vamos estudar o capítulo 25
itens 6, 7 e 8. Observai os pássaros do céu. Capítulo 25, itens 6, 7 e 8. Vamos à leitura da passagem do Evangelho. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes os comem, porquanto onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros do céu, não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um covado a sua estatura? Porque também vos inquietais pelo vestuário. Observai como crescem os lírios do campo, não trabalham, nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje, e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou de que nos vestiremos, como fazem os pagãos, que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tendes necessidades delas. Buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, que todas as coisas vos serão dadas. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 21 e 25 a 34. Sobre essa passagem do Evangelho, Kardec faz as seguintes considerações. Vamos ao item 7. Interpretadas à letra, essas palavras seriam a negação de toda a previdência, de todo o trabalho e, consequentemente, de todo o progresso. Com semelhante princípio, o homem limitar-se-ia a esperar passivamente. Suas forças físicas e intelectuais conservar-se-iam inativas, se tal fora a sua condição normal na terra. Jamais houvera ele saído do estado primitivo, e se dessa condição fizesse ele a sua lei para a atualidade, só lhe caberia viver sem fazer coisa alguma. Não pode ter sido esse o pensamento de Jesus, pois estaria em contradição com o que disse de outras vezes, com as próprias leis da natureza. Portanto, Deus criou o homem sem vestes e sem abrigo, mas deu-lhe a inteligência para fabricá-los. Não se deve, portanto, ver nessas palavras mais do que uma poética alegoria da providência, que nunca deixa ao abandono os que nela confiam, querendo, todavia, que esses, por seu lado, trabalhem. Se ela nem sempre acode com auxílio material, inspira as ideias com que se encontram os meios de sair da dificuldade. Deus conhece as necessidades e a elas provê, como for necessário. O homem, porém, insaciável nos seus desejos, nem sempre sabe contentar-se com o que tem. O necessário não lhe basta, reclama o supérfluo. A providência, então, o deixa entregue a si mesmo. Frequentemente, ele se torna infeliz por culpa sua e por haver desatendido a voz que, por intermédio da consciência, o advertia. Nesses casos, Deus fala-o sofrer as consequências, a fim de que,
lhes sirvam de lição para o futuro. Seguimos no item 8. A terra produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes, quando os homens souberem administrar, segundo as leis da justiça, de caridade e de amor ao próximo, os bens que ela dá. Quando a fraternidade reinar entre os povos, como entre as províncias de um mesmo império, o momentâneo supérfluo de um suprirá a momentânea insuficiência do outro, e cada um terá o necessário. O rico, então, considerar-se-á como um que possui grande quantidade de sementes. Se as espalhar, elas produzirão pelo cêntuplo para si e para os outros. Se, entretanto, comer sozinho as sementes, se as desperdiçar e deixar que se perca o excedente do que haja comido, nada produzirão, e não haverá o bastante para todos. Se as amontoar nos seus celeiros, vermes as devorarão. Daí haver Jesus dito: não acumuleis tesouros na terra, pois que são perecíveis, acumulai-os no céu, onde são eternos. Em outros termos, não ligueis aos bens materiais mais importância do que aos espirituais, e sabeis sacrificar os primeiros aos segundos. A caridade e a fraternidade não se decretam em leis. Se uma e outra não estiverem no coração, o egoísmo aí sempre imperará. Cabe ao Espiritismo fazê-las penetrar nele. Vamos então agora fazer uma análise, uma reflexão sobre essa passagem do Evangelho, essa fala de Jesus e as explicações de Kardec que elucidam essa passagem. O primeiro ponto que Kardec nos chama a atenção, com a pedagogia que lhe era peculiar, é justamente que Cristo não quis dizer que devemos nos atirar da ociosidade. Muito pelo contrário. Cristo quis nos advertir, primeiro, que nós não devemos dar prioridade aos bens materiais. O que não significa que não devemos, através do trabalho, colaborar com a sociedade e promover o nosso digno sustento. Então, o primeiro ponto, quando coloca Cristo na comparação com os pássaros, com os lírios do campo, quer ele dizer que não precisamos dar mais valor à vida material e aos bens materiais. Precisamos confiar na providência divina. E aí vem outro aspecto da fala de Jesus. A confiança, ela pressupõe a fé. É preciso que nós tenhamos fé em Deus para que a providência divina se opere. E a providência divina, ela se opera a partir do momento em que nós somos colaboradores. Veja que ele fala que os pássaros, eles não fiam, eles não trabalham, eles não produzem um alimento, eles não ceifam, os lírios não fiam a sua roupa, mas tudo o que eles fazem é interagir com a natureza. E todos eles são colaboradores da natureza. Os pássaros fazem um importante papel de dispersão de sementes. Os lírios fazem um importante papel de fornecer sementes para que aquele campo seja ali fecundado, mantenha-se ali ocupado pelas plantas e, portanto, com a terra sendo renovada, sendo abastecida de nutrientes e renovada com aquelas plantas. Porque tudo na natureza e tudo na obra divina depende de cooperação. As aves, elas são mantidas pela natureza, porque elas também cooperam com a natureza. Muitas vezes, e isso Kardec deixa claro quando traz a explicação, nós não podemos entender que devemos nos atirar ao ócio. Devemos, ao contrário, sermos colaboradores da obra divina, para que aí, sendo colaboradores, possamos ser, sim,
agraciados pela providência divina. Quando ele nos adverte que não devemos nos preocupar com o alimento, com o vestuário, com a água de beber, ele o faz no sentido não de que devemos relegar nossa existência e nossa família, aqueles que dependem de nós, à fome e à sede, mas no sentido de que nos voltemos para a vontade de Deus, para os desígnios de Deus e, principalmente, sejamos colaboradores com os desígnios de Deus. E por isso, essa passagem nos remete a duas leis divinas, a lei de sociedade e a lei do trabalho. Porque é preciso que nós estejamos ligados à existência que nos cerca, à existência da coletividade da sociedade, para que então a providência divina se manifeste. É preciso que nós demos nossa contribuição à obra divina, através de nossas ações, de nosso trabalho junto à sociedade, para que aí então a providência divina se manifeste. Porque a providência divina ela já se apresenta quando nos entrega determinadas capacidades. Assim como o lírio tem lá a capacidade de sua beleza, assim como o pássaro tem sua capacidade de voar, de cantar, Deus nos concede capacidades para que sejamos colaboradores com a obra dele. Então, quando Jesus nos sugere que nós não busquemos os bens materiais, mas busquemos a vontade de Deus, ele nos sugere que nós façamos aquilo que está ao nosso alcance de acordo com as nossas capacidades que já foram concedidas a nós pela providência divina. Como nos lembra Kardec, muitas vezes a providência divina ela não vai se manifestar pelo aspecto material, mas ele vai se manifestar exatamente com as ideias que vão surgir, que lhe vão ser entregues muitas vezes pela intuição, através de espíritos amigos que vão nos intuir para determinadas atividades, determinadas ações, e que essas ações vão repercutir no bem ao próximo e vão repercutir no seu sustento. Nos sugere então Jesus que nós façamos aquilo que Deus nos espera que nós façamos, assim como os pássaros fazem aquilo que Deus espera que eles façam. E aí a providência divina opera, como nos apresenta Kardec com muita lucidez. Não é a ociosidade que Jesus nos clama, ele nos convoca ao trabalho em Deus, ao trabalho nele, em Jesus. Ele nos convoca para isso. E é preciso também, seguindo a explicação de Kardec, lembrar que nós estamos na Terra, que é um mundo de provas e expiações. E nessa condição de mundo de provas e expiações, nós ainda nos deparamos com as nossas sombras. Quando eu digo nossas, eu digo de toda a humanidade. E por isso que Kardec nos mostra que muitas vezes aquilo que falta de alimento ao outro é fruto exatamente do egoísmo, é fruto da ganância. E que quando imperar na terra a lei de justiça, amor e caridade, não haverá mais essa necessidade, porque aquele que tiver mais, ele, como Kardec traz muito bem, ele vai espalhar as sementes, ou seja, ele vai espalhar a sua riqueza e essa riqueza vai multiplicar e todos viverão de maneira harmônica e sem haver sofrimento por fome, por sede. Mas veja que para se chegar a esse passo é necessário que haja a nossa jornada espiritual. Precisamos caminhar e trilhar o nosso caminho de melhoramento. É através do nosso caminho de melhoramento que nós vamos nos despojando de nossas imperfeições, nos despojando de nosso orgulho, de nosso egoísmo, que é, como o Espírito da Verdade nos lembra, a maior chaga da humanidade é o egoísmo e o orgulho. O orgulho nada mais é do que a consequência do próprio egoísmo. Enquanto estivermos ainda caminhando no egoísmo, estaremos ainda vivenciando o sofrimento por aqueles a quem falta o alimento para o seu sustento. Mas a providência divina ainda assim age,
Como que ela age? E ela age exatamente nesse papel, no papel de que todos nós somos colaboradores. Muitas vezes a providência vai agir e Deus vai se manifestar através de outro semelhante, que vai, aí sim, liberto do egoísmo, vai fornecer a outro o alimento que ele precisa. Por isso que a grande lição que nos é dada com esse evangelho de hoje é que a providência divina, ela se manifesta através da colaboração. Todos somos colaboradores da obra divina e através de nossa colaboração é que a providência divina vai se manifestar. Para que a providência divina se manifeste em nossas vidas, é preciso que nós sejamos também providência na vida de nosso semelhante. Porque nós somos, cada um de nós, os lavradores na terra do nosso semelhante. Quando nós semeamos, nós atiramos a semente do amor, da tolerância, da compaixão, do perdão, essa semente, ao cair no solo da alma de quem está conosco, de quem está próximo de nós, essa semente do perdão, ela vai brotar e vai se transformar na frondosa árvore em que aquela pessoa vai estar liberta pelo seu perdão e ela vai, através daquilo, disseminar o fruto do perdão. Quando nós disseminamos a caridade, lançamos a semente da caridade e essa semente pousa no solo do nosso irmão, essa semente da caridade também vai brotar. E além da nossa ação ser a providência, aquele indivíduo também será a providência de outro. Nós somos atores em meio à nossa comunidade, à nossa sociedade. Nós somos atores e os outros são os espectadores. Qual é a peça que nós estamos encenando? Qual é a apresentação que nós estamos dando? Nós estamos apresentando aquilo que temos de melhor ou aquilo que temos de pior? Porque a providência divina ela vai se manifestar na ordem direta daquilo que nós estamos concedendo ao universo, concedendo ao mundo, concedendo a quem nos cerca. Quando nós estamos juntos dos nossos semelhantes, nós somos também como o pianista, e nossos semelhantes são o piano. Qual é a melodia que estamos fazendo tocar na vida daqueles que nos cercam? Estamos tocando a melodia harmoniosa e a melodia que nos aproxima de Deus, ou estamos tocando a melodia ruidosa que causa toda sorte de sombras de egoísmo, raiva, orgulho, vaidade e assim por diante? Como estamos sendo artistas em frente ao piano das teclas dos nossos semelhantes? E outro aspecto que eu gostaria de lembrar é que a providência divina ela vai se manifestar na forma que o Cristo fala, na mesma medida em que nós agimos. Quando nós ajudamos o próximo, nós também receberemos essa ajuda. Quando nós enxugamos a lágrima do próximo, nós também teremos nossa lágrima seca. Quando nós amparamos o próximo, nós também seremos amparados. Então é preciso que nós tenhamos consciência que é amparando, é auxiliando que nós seremos auxiliados e amparados. Então, Deus se manifesta em nossas vidas, não na medida do que nós simplesmente queremos nos aproximar de Deus. Nós temos o desejo de estar em Deus e nos aproximar de Deus, mas existe algo que nos conecta a Deus. Existe uma ponte que nos liga a Deus, e essa ponte é o próximo. Nós não conseguimos chegar a Deus apenas através da prece. A prece é um meio, a oração é um meio que nos faz ser ouvidos por Deus e dialogar com Deus. Mas esse diálogo com Deus,
ele só vai ser efetivo na medida em que os meus méritos com ele estiverem presentes. E como que se manifestam os meus méritos com Deus? Através do meu semelhante. Por isso, essa lição dada por Jesus, da providência divina, ela deixa bem claro para nós que nós devemos não nos preocupar com as coisas materiais, porque as coisas materiais elas nos serão oportunizadas na medida da nossa necessidade. Mas é preciso saber o que eu estou fazendo para construir a minha riqueza lá no reino dos céus. E essa riqueza lá no reino dos céus vai ser construída através do amor, da caridade, da tolerância, do perdão, de todos os bons sentimentos que eu construí dentro de mim. E que eu só vou construir isso não me fechando, mas interagindo com o próximo. Então, procuremos fazer aquilo que Jesus nos sugere. Sejamos confiantes na providência divina, mas façamos nossa parte para que a providência divina ela se opere todos os dias na nossa existência. Eu já vou oportunizar quem quiser já formular alguma pergunta. Eu não sei se já tem alguma pergunta anteriormente formulada, mas quem quiser fazer alguma pergunta, eu estou aqui à disposição para nós debatermos mais o assunto do nosso Evangelho, para que a gente possa enriquecer mais esse tema que nos remete exatamente a essa percepção daquilo que tem mais valor e de como a providência divina ela vai se operar em nossa vida. Ela se opera exatamente na medida em que nós favorecemos essa operosidade da providência divina. E me lembrei agora de um caso, eu já contei em alguma palestra, quem tiver assistido talvez vá se lembrar, é um caso exatamente que envolve Chico Xavier. Certa vez Chico Xavier ele estava fazendo a evangelização infantil, ele reunia algumas crianças, um grupo ali de 20 crianças, e levava eles para o quintal da casa dele e fazia a evangelização infantil aos sábados à tarde. E nesse sábado, Chico vinha atravessando uma dificuldade muito grande na família, o pai dele estava doente e ele gastava um valor muito alto na medicação que o pai necessitava, nas injeções que o pai necessitava, e basicamente só o valor dessas injeções já consumia o salário do Chico. Que quem sustentava a família era o Chico, o trabalho do Chico e o trabalho do pai. O pai doente só remanesceu o ordenado do Chico. E quando chegou o dia da evangelização infantil, Chico não tinha nada para dar para aquelas crianças. Ele tinha um pacote de bolacha que estava aberto, não estava nem completo, e tinha a água ali, tinha um jarro de água e mais nada, não tinha um suco, não tinha uma fruta, não tinha nada que pudesse dar para aquelas crianças que estavam indo ali, lógico, buscando a evangelização infantil, buscando ouvir a palavra de Jesus, mas que também procuravam ali saciar um pouco de sua fome, já que eram crianças carentes de Pedro Leopoldo. E Chico, então, muito triste, muito angustiado com aquela situação, ele simplesmente faz a prece e entrega nas mãos de Jesus aquela situação. E fala: Jesus, eu estou fazendo aqui aquilo que está ao meu alcance. Essas crianças vão estar aqui, eu não terei nada para fornecê-las, além de um pacote de biscoitos em que eu não vou conseguir dar nenhum biscoito para cada criança. Mas eu confio na providência divina. E aí ele confiou na providência divina. E essa é a lição também que nós precisamos ter. Ele estava ali exercendo o seu papel. Estava ali dando sua contribuição na obra divina. Então só cabia a ele confiar na providência divina, como Cristo fala nessa passagem. É preciso confiar na providência divina. E o que acontece nessa situação?
as crianças se reúnem, o Chico começa ali a preparar o evangelho e as crianças começam a perceber que a mesa estava vazia, viram ali só um pacotinho de biscoito, a jarrinha ali de água, e falaram, tio Chico, hoje não tem um lanche para a gente comer, a gente também quer comer alguma coisa. Aí o Chico, não, fiquem tranquilos que daqui a pouco o lanche vai chegar. E Chico inicia o evangelho, começa a fazer a prece. Mal ele inicia a prece, surge um vento repetindo. E um vento bem forte para a época do ano, não era uma época que costumava ventar ali na cidade. Mas vem um vento repentino no horário que também não era normal o vento. E o que acontece é que as pessoas começam a chamar a atenção de quem estava em volta. E passa aquele vento, sacode a roupa no varal, derruba o varal da vizinha, e a vizinha sai para fora, Chico, que vento é esse, Chico? E Chico responde com aquela candura que lhe era peculiar, fala, minha irmã, é a natureza, é o vento da natureza de Deus. E a vizinha olha e fala, Chico, essas crianças aí estão fazendo o que na sua casa? E Chico explica, não, minha irmã, é porque eles fazem evangelização infantil comigo. Eu estou aqui, estou preparando a evangelização infantil, a gente vai ter agora o estudo do evangelho aqui. Aí essa vizinha da frente fala, Chico, eu estou acabando de assar um bolo. Assim que o bolo ficar pronto, eu vou levar ele, vou deixar metade aí com você. E Chico já sente aquele alívio no coração. E daqui a pouco a vizinha da direita sai para o quintal e diz, Chico, que vento foi esse que derrubou meu varal inteiro, Chico? E Chico responde mais uma vez, é o vento da natureza de Deus, minha irmã. E aí ela chega, Chico, o que são essas crianças todas aí, Chico? Não, estamos aqui na evangelização. E ela vai e fala, Chico, eu estou assando umas espigas de milho aqui, Chico. Eu vou passar umas espigas de milho para você. E daqui a pouco a vizinha do lado esquerdo, a mesma coisa, estava assando uns biscoitos e cede biscoitos ao Chico. E no final, todos os vizinhos foram chamados à proximidade de Chico em razão do vento. E todos deram alguma coisa para colaborar com a evangelização infantil. E conta a história, conta os historiadores de Chico, aqueles que contam biografias de Chico, que foi o momento da reunião da evangelização infantil em que houve mais alimento para todos. Então, é preciso que nós compreendamos o alcance da providência divina. Como fala Cristo, ela virá na medida da nossa necessidade. Como chama a atenção também Kardec, essa providência divina, ela às vezes não vai se dar na forma material, ela vai se dar através de uma ideia, de um pensamento, e que esse pensamento vai permitir que aquele indivíduo consiga atingir preencher aquele espaço que estava vazio. A providência divina, ela vai se traduzir, desde que nós sejamos instrumentos da providência divina, como a leitura que eu fiz também no início, em que Emmanuel nos lembra que muitas vezes nós buscamos aquilo que não nos é necessário. Nós nos afinizamos, nós não entramos em sintonia com aquilo que não vai nos auxiliar, com aquilo que nos desorienta. Se nós buscamos a desorientação, nós ficaremos desorientados. Se nós buscamos a aflição, ficaremos aflitos. O que nós buscamos? É preciso que nós estejamos harmonizados, estejamos em sintonia com Jesus, com Deus, com as esferas superiores, para que nós recebamos, busquemos algo que nos aproxime da espiritualidade superior. E aí, ao buscar isso, recebamos essa assistência da espiritualidade superior. Dr. Fernando fala aqui que essa parábola e o corolário de ajuda ao céu, o céu te ajudará. Perfeito, Dr. Fernando. É exatamente essa questão da colaboração
né? Somos todos colaboradores e colaboradores também da espiritualidade. Nós estamos no mundo material, mas somos colaboradores da espiritualidade. Nós somos os agentes, a espiritualidade, as esferas superiores. Jesus, ele age através de cada um de nós. Ele espera que nós estejamos aptos, estejamos ao alcance do auxílio que ele necessita, para que nós possamos dar a assistência ao nosso semelhante. A humanidade viverá a lei de justiça, onde as profundas feridas sociais serão sanadas? Tiago, sim. Agora, não nesse curto prazo que nós imaginamos. Nós estamos no mundo de provas e expiações. Nessa condição de mundo de provas e expiações, nós estamos no patamar, no segundo degrau da evolução de um mundo. O primeiro degrau são os mundos imperfeitos, os mundos inferiores. Segundo degrau, o mundo de provas e expiações. Na condição que nós estamos, prepondera o mal, como explica Kardec no próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Ele fala que no mundo de provas e expiações, o mal prepondera sobre o bem. Significando que nós temos o bem, mas ainda o mal suplanta. A jornada do espírito é a jornada progressiva. Quando se fala em evolução da Terra, do planeta, enquanto psicosfera, se fala em evolução da humanidade. A evolução da Terra é justamente o melhoramento da humanidade. Quando nós chegarmos daqui a 50 anos, 70 anos, a condição de mundo de regeneração, no mundo de regeneração a polaridade se inverte. Nós deixamos de ter o mal preponderando para o bem preponderar. E fica bem claro que o bem prepondera, mas o mal ainda existe. Só que agora o mal ele é suplantado pelo bem. Na condição de mundo de regeneração, nós estamos aqui, estamos caminhando nessa transição, por isso a transição planetária, essa inversão dessa polaridade. Quando nós estivermos em mundo de regeneração, a coisa ainda não vai estar maravilhosa, não. Ainda teremos que passar alguns milênios nessa condição de mundo de regeneração, para que aí nós cheguemos à condição de mundo feliz. O que é o mundo feliz? É um mundo onde o mal já não existe, mas ainda existem imperfeições. Mas ali no mundo feliz, os espíritos estão ali se preparando para chegar à condição de espírito puro. Então eles já são espíritos bondosos, espíritos sábios, mas ainda não estão na condição de espírito puro. Mas no mundo feliz, nossa veste material será bem menos material, será muito mais etérea do que material. Então nossa própria compleição física não será a mesma que nós vivenciamos hoje nesse corpo físico. Então isso fará parte da nossa evolução. Quanto mais o espírito evolui, menos ele precisa de matéria quando ele vem para uma jornada encarnatória. Tá? Então, Tiago, isso vai acontecer, mas eu acredito que ainda precisaremos de muitas jornadas reencarnatórias até que nós experimentemos esse mundo de justiça, amor e caridade. Porque ainda estamos caminhando para essa inversão da polaridade, de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Como podemos identificar e buscar da melhor forma atividades nas quais podemos aplicar nossas capacidades concedidas pela providência divina? Naísa, a primeira coisa que nós precisamos fazer é nos colocar à disposição de Deus. Muitas vezes nós ficamos angustiados querendo saber o que devemos fazer, mas pensando só no aspecto material. E o aspecto material ele é importante, sim, porque ele vai garantir o nosso sustento, o sustento da nossa família, dos nossos entes queridos. Mas a questão é, dentro do que eu faço no aspecto material, como é que eu posso ser servo do Cristo? Existe a forma que eu posso simplesmente desempenhar o trabalho por desempenhar, ou existe a forma em que eu posso desempenhá-lo como verdadeiro servo do Cristo. E como é ser verdadeiro servo do Cristo? É caminhar nas lições que o Cristo nos deu,
não fazer o outro aquilo que não gostaria que me fizessem, sempre ter o olhar caridoso para com o outro, o que não significa que nós também vamos conseguir atender a todas as necessidades do próximo, porque nós temos nossas limitações. Então, compreender aquilo que nós podemos fazer está dentro dos nossos dons que foram concedidos nessa existência. Todos nós, quando viemos a essa jornada, viemos com determinadas capacidades, determinadas atribuições. Alguns vêm com pendor para a arte, outros vêm com pendor para o esporte, com pendor para a educação, com pendor para a assistência, e aí vai ser um médico, vai ser um assistente social, vai ser um enfermeiro, um técnico de enfermagem, vai ser um professor. Nós todos temos, aliás, nós temos múltiplas potencialidades. Muitas vezes nós temos uma propensão para uma atividade profissional, mas também temos o pendor para outra. E precisamos entender e saber dosar e saber utilizar esse grande cabedal que Deus nos concedeu. Ou então temos alguma limitação, mas essa limitação não nos priva de exercer uma outra atividade que pode ajudar o próximo. Agora há pouco no ESD eu dei um exemplo, eu contei um caso, um artigo que eu li narrando sobre profissionais que se aposentaram e que não estavam mais no mercado de trabalho e acabaram encontrando um modo de ser útil, de ajudar o semelhante. Eles começaram a ler livros para gravar audiobooks para pessoas que têm limitações na visão, que não conseguem ler em razão de alguma limitação, uma cegueira parcial ou total. E aí essas pessoas estavam dedicando o seu tempo fazendo leitura. Quantos de nós não pode doar pelo menos meia hora de uma leitura e gravar um audiobook para doar isso para uma instituição de assistência a pessoas com deficiência visual? E é uma coisa simples, mas às vezes a gente deixa de fazer achando que não vai ser importante ou que nós não temos o pendor para isso. E esquecemos que às vezes o que nós fazemos pode ser importante para uma pessoa. Às vezes a providência divina só precisava de você para atuar na vida daquela pessoa. Só faltava você se colocar à disposição da providência divina. Quando a pessoa faz isso, aqui é a pergunta da Maria, né? Quando a pessoa faz isso já esperando uma recompensa divina, mesmo assim a ajuda é bem-vinda. Olha, Maria, lógico que vai haver um momento em que nós faremos isso sem nenhuma espera de uma reciprocidade. Reciprocidade no plano espiritual. Mas Cristo, Ele nos convida a, pelo menos na nossa condição, a gente esperar o tesouro lá no mundo espiritual. Por quê? Porque a nossa condição é inferior ainda. Nós ainda, necessitados pela compensação material, Ele apenas quer mudar a nossa ótica. Ele quer dizer, olha, não fique olhando só para a compensação material, olhe também para a compensação espiritual. É certo que Cristo, Ele não foi para a cruz esperando compensação nenhuma. Só que Cristo é espírito de luz. Nós ainda somos imperfeitos. Então Cristo, Ele nos sugere pelo menos isso. Olha, como vocês estão ainda muito atrelados à matéria, lembre-se pelo menos de que vocês vão ter uma compensação lá na esfera espiritual e prefiram essa riqueza espiritual do que a riqueza material. Ele está nos sugerindo exatamente o nosso progresso, sabendo que a nossa evolução espiritual vai acontecer e que haverá momentos em que nós nem vamos precisar mais de nenhuma compensação, porque nós já estaremos ligados a Deus e seremos totalmente criaturas divinas. Nós hoje somos criaturas divinas, só que nós esperamos Deus fazer alguma coisa pela gente. Quando nós avançarmos espiritualmente, Deus já vai saber que nós vamos fazer algo que Ele necessita, porque a gente não vai esperar mais nada de Deus, porque nós seremos verdadeiros agentes de Deus. Então, Cristo nos apresenta essa
opção. Opte pelo espiritual e não pelo material. E se a gente for olhar lá no Nosso Lar, no livro Nosso Lar, de André Luiz, Espírito André Luiz, Psicografia de Chico Xavier, vocês lembram que lá no Nosso Lar tem o bônus hora, né? Que André Luiz queria ganhar bônus hora para poder ter o direito de pagar a passagem dele, né, entre aspas, né, para visitar a família aqui na crosta terrestre. Por que que lá no Nosso Lar tem um bônus hora? E olha que a gente lê o Nosso Lar e fica desejando um dia, né, quando desencarnar, ter a oportunidade de estar numa cidade espiritual como o Nosso Lar. E mesmo lá no Nosso Lar existia o bônus hora. Por quê? Exatamente, é ainda a recompensa que a nossa condição espiritual necessita. E vocês lembram que o Nosso Lar ainda é uma condição de cidade espiritual intermediária dentro da evolução das esferas celestiais, das esferas espirituais. Que vocês lembram que a mãe de André Luiz, ela estava numa esfera superior, né? Ela estava no mundo superior à esfera vibracional do Nosso Lar. Então, Maria, é preciso compreender que Cristo nos coloca aquilo que está ao nosso alcance. Ele não pede que nós já sejamos Cristo. Ele pede que nós troquemos a riqueza material pela espiritual, sabendo ele que haverá um momento em que nós não precisaremos mais de riqueza nenhuma. Sim, do Dr. Fernando aqui. A Maria de novo pergunta, existem mundos que já superaram? Sem dúvida, os mundos felizes já superaram, os mundos celestiais, que é onde habitam os espíritos puros, também, certo? Mas é o que eu falei, é o degrau ainda que nós ainda estamos tentando sair do segundo para chegar no terceiro, que é o mundo de regeneração. Então temos ainda uma longa jornada pela frente. Bom, estão colocando que está travando, mas tem outras pessoas dizendo que está normal, né? Então, acredito que eu estou aqui com um retorno aqui, e o retorno também está funcionando bem. Então, tentem desconectar e conectar de novo e vejam se melhora, tá? Bom, acho que eu já passei todas as perguntas, né? E então eu queria, vamos nos preparar, faltam aí 7 minutos, né? Vamos nos preparar então para a nossa prece final. Vamos então aproveitar esse momento de aproximação com o Cristo e lembrar dele conversando conosco há milênios atrás, nos sugerindo que nós trocássemos o tesouro material pelo tesouro espiritual e compreendêssemos que a providência divina, ela nunca nos falta. O que nos falta muitas vezes é a nossa fé. Então, aqui reunidos em teu nome, Jesus, e contigo conversando, queremos te pedir, tenha sempre, Jesus, piedade das nossas fraquezas e imperfeições. Compreende que somos ainda aquelas crianças que caminhavam em tua direção, sem nem sequer compreender a sua magnitude. Compreende que somos ainda aqueles que, ouvindo tuas lições e teus ensinamentos, não atribuímos a você o teu papel divino. Compreende, Jesus, que somos ainda aqueles que, mesmo sabendo que a grande riqueza está em nosso coração, nos preocupamos com as belezas exteriores, esquecendo da essência de nosso espírito. Ajuda-nos, portanto, Jesus,
a ter o teu amparo, para que nos momentos de dificuldade, de insegurança, de angústia, de dor, não falte para cada um de nós a luz que iluminará a nossa cegueira. Não falte a tua palavra que alimentará o nosso espírito. Não falte para nós o teu olhar compassivo, perdoando os nossos pecados, os nossos equívocos. Dá-nos sempre, Pai, o teu amor, porque em meio às dores deste mundo, por vezes, não percebemos esse amor. Toca em nossos corações, iluminando e fortalecendo nosso espírito. Dá-nos toda hora o esclarecimento que tanto necessitamos. Concede-nos a sabedoria para que possamos sempre colocar em primeiro plano o ensinamento de Jesus e que em nossas ações possamos sempre amealhar as riquezas do Espírito, para que então um dia estejamos junto a Jesus, estejamos verdadeiros obreiros do Cristo, estejamos prontos, auxiliados e amparados. E nesse momento em que essas luzes que vêm das esferas superiores caem sobre nós, sintamos a harmonia e a paz invadindo nosso espírito, invadindo nossa casa, alcançando nossos familiares, e que essas luzes se irradiem, se dilatem e iluminem todas as casas de nossas ruas, de nossos bairros, das cidades onde estamos, do nosso estado, do nosso país e do nosso planeta. E essas luzes alcancem a todos aqueles que sofrem, a todos aqueles que experimentam momento de dor, de angústia, de tristeza. Que o consolo do amor do Cristo se faça presente na essência de cada um que sofre, daquelas crianças abandonadas nos abrigos, daqueles que padecem nos hospitais, daqueles que estão nos asilos, daqueles que estão nas cadeias e de todo aquele que atravessa momento de sofrimento. Que cada um receba essas luzes e sintamos agora que todos nós somos uma só luz ligada a Jesus. Obrigado, Jesus, por tua misericórdia e teu amor. Obrigado, Deus, por essa oportunidade que foi concedida. Muita paz a todos, muito obrigado a todos, um bom resto de terça-feira, uma semana esplêndida e de muita paz, de muita saúde, muita harmonia a todos, e convido-os então para, no próximo sábado, às 19h30, a palestra pública, e também na próxima terça-feira estarmos aqui mais uma vez no Evangelho. Muita paz a todos, fiquem com Deus, fiquem com Jesus.